Senhoras e senhores, boa noite a todos. Uma honra e um privilégio, em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, receber a cada uma das convidadas, a cada um dos convidados para essa sessão especial em comemoração aos 75 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Portanto, em nome do presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, de todos os deputados estaduais de Santa Catarina, sintam-se todos fraternalmente acolhidos a essa sessão tão especial e memorável, dada uma data tão relevante, 75 anos de promoção do interesse público, 75 anos de promoção do bem comum. Portanto, invocando a proteção de Deus, o grande arquiteto do universo, eu declaro aberta, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a presente sessão especial e convido para compor a mesa, ao meu lado, as autoridades a seguir nominadas. Excelentíssimo deputado estadual e coautor da proposição da presente homenagem, deputado Rodrigo Minotto. Grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina, GOB Santa Catarina, Nilson Manuel de Souza. Senhor Grão-mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil, Adalberto Aloísio Ain. Deputados coautores dessa proposição e também proponentes dessa audiência pública, excelentíssimo senhor deputado estadual Nilson Berlanda. Também coautor dessa sessão especial, também proponente dessa homenagem, o deputado estadual Dr. Vicente Caropreso. Grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina, GOB Santa Catarina, Giancarlo Michel. E o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Onofre José Carvalho Agostini, que neste ato representa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Fábio de Souza Trajano. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta por esse deputado em coautoria com o deputado Rodrigo Minotto, deputado Nilson Berlanda e deputado Vicente Caropreso. Todos fomos coautores dessa homenagem. E por uma deferência em relação aos autores, aos coautores dessa homenagem, o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, nos delegou aqui a condução dessa sessão, mas fica registrado, então, o carinho do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, em relação a esse momento tão solene e tão especial. Essa sessão especial foi aprovada pela unanimidade dos deputados estaduais de Santa Catarina, representados aqui por mim, pelo deputado Minotto, pelo deputado Berlanda, pelo deputado Vicente Caropreso. E é uma homenagem, portanto, em comemoração aos 75 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Nesse momento, nós teremos a interpretação do Hino Nacional Brasileiro, uma composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva.
tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, barão que ostentas estrelado, redigam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nosso agradecimento e reconhecimento ao coral da Assembleia Legislativa pelo dom, por nos encantar a todos com tantos talentos. Muito obrigado. Reiterando o cumprimento e o carinho a todos aqueles que nos visitam, homenageados, homenageadas, a todos aqueles que vieram de toda Santa Catarina, representando o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, para prestigiar essa sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo esforço da presença. Eu destaco também aqui a presença entre nós do secretário adjunto de Educação, Eduardo Gutierrez, que nesse ato representa o prefeito do município de Florianópolis, o prefeito Topázio Neto. E também a senhora presidente da Fraternidade Feminina do Estado de Santa Catarina, Cátia Regina Teodoro, o nosso carinho pela honrosa presença. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se fraternalmente acolhidos a essa sessão especial. A seguir, teremos a apresentação de um vídeo institucional do GOB Santa Catarina. Meus irmãos, cunhadas, queridas fraternas, sobrinhos e sobrinhas, finalmente chegamos aos 75 anos do GOB. Isso é reflexo de muito trabalho, são não só da administração, mas também de todos os irmãos. Para falar sobre um pouquinho mais sobre o GOB, passo a palavra ao nosso irmão Michel, nosso grão-mestre adjunto. Para melhor atender as 202 lojas do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina e os mais de 6.750 irmãos, dispomos de uma ampla sede localizada aqui na capital catarinense, a nossa querida Florianópolis, onde estão localizadas todas as nossas secretarias. A Secretaria Administrativa, a Guarda dos Selos, que faz todos os registros das movimentações das lojas, a Secretaria de Orientação Ritualística, que tem acompanhado as lojas na correta execução dos procedimentos ritualísticos, e as demais secretarias de apoio, como Comunicação e Informática, Previdência e das Paramaçônicas. Agora, acompanhe um pouco mais da nossa sede administrativa através das imagens que serão exibidas. Em nome da Fraternidade Feminina Estadual, eu venho aqui parabenizar o GOB de Santa Catarina pelos seus 75 anos de história e muito trabalho. Principalmente, agradecer por todo o apoio que tem nos dado até aqui, mostrando a importância da fraternidade feminina dentro da loja maçônica, onde fortalece a própria loja e o elo familiar. Parabéns mais uma vez a todos os gobianos catarinenses.
Para finalizar, parabéns ao GOB de Santa Catarina. Parabéns a todos, com harmonia e trabalho. Ainda em tempo, justifico a ausência temporária do deputado estadual Pepe Colasso, que também é coautor aqui desse requerimento. Ele, como muitos, se encontra em deslocamento. Muitos dos que aqui estão passaram por intempéries para aqui estar, e assim também é o caso do nosso colega deputado estadual Pepe Colasso, vem do sul do estado, e os problemas são notórios lá em relação, especialmente ao dia de ontem e de hoje. Mas ele está fazendo um esforço para estar aqui ainda em tempo. A sessão é dividida para a fala breve dos deputados, na sequência as homenagens e, por fim, a manifestação das autoridades maçônicas. Então, inicialmente, com a palavra, querido deputado estadual e também coautor aqui do requerimento que ensejou a realização da presente sessão solene, deputado estadual, irmão Vicente Caropreso. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, deputado Napoleão, que preside a nossa sessão, igualmente ao deputado Rodrigo Minotto, que é o coautor dessa maravilhosa sessão solene dos 75, comemorativa aos 75 anos do GOB, Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. Meu amigo Berlanda, deputado estadual, ao grão-mestre Nilson de Souza, ao Adalberto, grão-mestre adjunto, e ao Jean-Michel, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, e também o procurador Onofre José Agostini. É filho do famoso Onofre Agostini, a quem saudamos com o máximo de alegria. Mas, senhor grão-mestre Nilson, é importante dizer que a maçonaria, mais do que nunca, o Brasil precisa dela. O Brasil, nesse momento de polarização política, estamos aqui numa sessão política, na casa da política, na casa dos catarinenses, discutindo, avaliando, regozijando essa magnífica data dos 75 anos do GOB, mas é importante que a gente recorde, e todos os maçons sabem do que eu estou falando. O senhor sabe o que é um hospitaleiro? O senhor sabe o que é um hospitaleiro? Todos aqui sabem o que é um hospitaleiro. E ele descreve a nossa ordem. E é importante que nós possamos discutir dentro da loja, no momento exato, daquilo tudo que nós estamos passando, que o mundo está passando, e a necessidade desses homens de bons costumes, dessas mulheres de bons costumes, colaborarem nesse momento ímpar, em que o mundo está de cabeça para o ar, de perna para o ar, vamos dizer assim. Precisa de nós, precisa de ponderação, não precisa de radicalismo, que já tem demais. Acima de tudo, precisa a mão de um maçom. Aliás, a maçonaria é uma escola de vida. A maçonaria nos ensina a nos qualificar. E é isso que a gente procura, é esse objetivo que a gente procura. Melhorar como homens, como cidadãos. E nada mais do que a maçonaria para nos ensinar o caminho correto da vida, o caminho correto do respeito, o caminho correto da política
E, terminando, parabéns, deputado Napoleão, Minotto e a todo o Grande Oriente do Brasil por essa data auspiciosa. Um tríplice fraterno abraço a cada um das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Vicente Caropreso. O deputado Berlanda abre mão da palavra e endossa aqui as palavras que foram mencionadas pelo deputado Vicente e que serão proferidas aqui por nós. Eu passo, portanto, a minha própria mensagem ao GOB de Santa Catarina. 75 anos não medem apenas o tempo, medem o legado de abnegados que ousaram construir o futuro com as mãos firmes da razão, mas o coração justo próprio da fraternidade. Cada década de exercício de trabalho do GOB Santa Catarina é, na verdade, uma pedra justa, assentada no templo da liberdade, da justiça e da consciência plenas. O GOB Santa Catarina não resistiu apenas ao tempo, são 75 anos de história. O GOB contribuiu para lapidar o próprio tempo nas mãos firmes da construção social. Aqui, portanto, não celebramos apenas um passado glorioso, que nos orgulha, e nos orgulha muito, mas a renovação de um compromisso que é silencioso, mas é firme e essencial, com o bem comum, com amor ao próximo e com interesse público. A maçonaria, associada aos princípios da fé cristã, não ergue apenas templos que são simbólicos, mas muito além daqueles templos simbólicos que são importantes. A maçonaria constrói pontes reais entre o espírito e a justiça, entre o homem e o seu próximo. Portanto, o GOB Santa Catarina é nosso farol, um farol silencioso, mas firme na construção de uma sociedade mais justa, consciente e fraterna. Eu evoco a epístola de Tiago, capítulo 2, 17, quando menciona que assim também é a fé. A fé sem obras é morta em si mesma. E assim é a maçonaria. O coração como uma expressão viva da fé, mas materializada na concretude do serviço, de estar em pró, com ações reais, concretas, firmes. A fé se torna visível na construção do bem comum. Portanto, a nossa mensagem é que a nossa fé continue inspirando essa obra e que a nossa obra siga moldando o futuro, como arquitetos de uma sociedade onde o bem não é promessa, onde o bem é uma obra concreta. Portanto, mãos à obra, com harmonia e trabalho, como reza o nosso lema. Parabéns ao GOB pelos seus 75 anos. Nesse momento eu faço aqui um justíssimo reconhecimento à história. Apenas fazer duas ilustrações. Eu fui prefeito de Blumenau por 2 ocasiões e governamos lado a lado com a sociedade civil, da qual a maçonaria também é uma expressão muito importante. E isso se deu no nosso âmbito de Blumenau através da SOMAR, a Sociedade Maçônica Regional, que se revestiu dessa feição institucional para fazer a representação política, no sentido mais amplo da palavra, em relação aos nossos desafios. E aí eu quero mencionar, e vislumbro aqui a Rose, que é esposa, nossa cunhada, esposa do nosso querido irmão Michel. E era um domingo, e eu observava, dentro do gabinete do prefeito, num domingo, a beira-rio, e eu ali pensava em algum problema que a gente precisava muito resolver. E aí eu abria a janela e ficava ali observando, e era um domingo pela manhã, eu, prefeito de Blumenau, no gabinete do prefeito, trabalhando e com algum problema a resolver. E, de repente, observando, num dia de sol muito bonito, a Avenida Beira-Rio, eu vislumbro um casal maravilhoso. Caminhavam por lá a Rose e o irmão Michel. E aí não tive dúvida, era a providência do grande arquiteto. Eu preciso me aconselhar. Passei o telefone e liguei. Eles, obviamente, não me viam, né? Eu estava no 3º andar da prefeitura, observando a Beira-Rio, e eles contemplando aquele momento especial de um domingo maravilhoso de sol. E aí eu vi que ele observou quem ligava,
deve ter percebido que era o prefeito e atendeu. Se não tivesse atendido, eu teria percebido, viu, irmão Michel? Mas ele prontamente atendeu. Falei, Michel, preciso falar contigo. Ele falou, pois não, prefeito, né? Quando lhe for possível. Eu falei, quem sabe agora. Ele falou, olha, eu só estou aqui com a minha esposa, enfim, e assim que me liberar, vou ao seu encontro. Eu falei, não, pode subir agora, a gente tem uma água aqui, eu vi que vocês estão caminhando. Aí ele olhou para cima e me viu lá. E a gente despachou algum determinado assunto e resolvemos, num domingo pela manhã, com o conselho de um poderoso irmão e com a bênção de uma abençoada cunhada. E eu também, para finalizar essa ilustração, queria mencionar o Adalberto, que à época, naquela ocasião, era, como hoje o irmão Nilson, era o nosso grão-mestre. E eu muitas vezes brinquei, no melhor sentido da palavra, de que tínhamos ali, no nosso querido grão-mestre, um secretário municipal, dado o número de presenças do irmão Adalberto no município de Blumenau, no nosso gabinete e ao nosso lado. Não só aconselhando, sugerindo, mas acima de tudo trazendo soluções concretas, reais, para aqueles dilemas que nós vivenciávamos. E, inclusive, reformamos uma escola municipal que hoje se tornou a escola com os melhores indicadores e índices de qualidade de ensino, graças à adoção feita pelo GOB. É o que falávamos, é como lembra a epístola de Tiago, a fé sem obras não é nada, é preciso se materializar o sentido da fé. Um discurso por um discurso também é vazio. Uma simbologia no templo, ela de algum modo é vazia. O que vale são as ações reais, concretas, e isso, ao longo dos 75 anos, o GOB tem nos legado. Feitas essas referências, eu quero fazer uma terceira ilustração para finalizar aqui a minha etapa. Esta sessão celebra os 75 anos do GOB. Mas, há 5 anos atrás, nós tivemos também aqui uma bonita celebração em relação aos 70 anos do GOB. E aquela cerimônia de 70 anos do GOB, de homenagem aos 70 anos do GOB, ela foi proposta pelo deputado Rodrigo Minotto. E caberia, portanto, ao autor presidir aquela bonita sessão. E também por um desses dilemas da imobilidade, de um deslizamento no Morro dos Cavalos, o autor daquela homenagem bonita dos 70 anos, quem viabilizou aquela homenagem bonita, não pôde presidi-la, porque ficou preso no trânsito e aqui não chegou. A homenagem transcorreu, a Assembleia fez o seu papel, mas o autor daquela homenagem, com o coração apertado, ficou preso no trânsito. Então, nada mais justo do que recorrigir a rota e adequar o curso da história. Então, corrigindo e fazendo reparo àquela história, nós passamos, nesse momento, com muita justiça, a presidência dos trabalhos ao nosso deputado Rodrigo Minotto, que a partir de agora passa a conduzir essa sessão como presidente dessa sessão especial de homenagem. Com a palavra, o autor daquela grande celebração, que se não teve oportunidade de presidi-la lá, hoje o grande arquiteto permite que aqui nos presida. Com a palavra, o nosso presidente Rodrigo Minotto. Meu boa noite a todos, a todas, que alegria a gente poder participar desta sessão solene. Agradecer ao deputado Napoleão Bernardes pela gentileza de nos conceder esse espaço para presidir essa sessão. Realmente, há 3 anos atrás, houve o deslizamento do Morro dos Cavalos e mesmo impedido de poder chegar aqui, a gente acompanhou e fizemos a sessão e tive a possibilidade de fazer uma participação por vídeo e na presença do ex-deputado Mocelin, que conduziu brilhantemente aquela sessão, a gente pôde fazer essa homenagem aos 72 anos do Grande Oriente do Brasil e ao bicentenário do Grande Oriente do Brasil. Então, oportunizando esse espaço, eu já tomo a liberdade de fazer uso da palavra para que após seja dado prosseguimento a essa sessão.
Quero aqui novamente saudar o nosso eminente presidente dessa sessão, irmão Napoleão Bernardes, aos colegas deputados também, irmãos Vicente Caro Preso e Nilson Berlanda. Quero também agradecer pela presença do senhor Procurador de Justiça Onofre José Carvalho Agostini, pela sua presença. Agradecer a presença, sem dúvida, do nosso grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina, Jean Carlo Michel. E eu quero também aqui fazer referência a duas pessoas que muito me marcam nessa vida maçônica. Meus cumprimentos especiais ao nosso soberano irmão Adalberto Aloysio Waink, o grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, a quem tenho a elevada honra de o cumprimentar, destacando seu papel pacificador, destacando, sem dúvida, o seu trabalho de construtor de pontes, restabelecendo o protagonismo do nosso Grande Oriente do Brasil e readquirindo o respeito como potência primaz perante o Brasil e o mundo. Dirijo também uma saudação especial ao meu grande amigo e irmão, eminente irmão Nilson Manuel de Souza, nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina, sempre trabalhando pelo fortalecimento e pelo engrandecimento da nossa instituição, e ao irmão Giancarlo, que já citei anteriormente. Também quero estender meus cumprimentos a todos os eminentes grão-mestres honorários presentes, e faço questão de citar aqui Valmor Bax, o Salésio e o Amorim. Uma saudação a cada um de vocês, em nome deles também a todos os grão-mestres honorários que se façam aqui presente ou que nos acompanham pela TVA. Também quero cumprimentar a vice-presidente nacional da Fraternidade Feminina, a nossa cunhada Elizabeth Aink. Muito prazer em tê-la aqui. Em nome dela também cumprimentar a nossa cunhada Cátia Regina Teodoro, que é a presidente da Fraternidade Cruzeiro do Sul do nosso estado. Passadas as saudações, eu quero aqui me dirigir a cada irmão, a cada venerável mestre, a todos os irmãos de todas as oficinas aqui presentes. Estou particularmente feliz pela oportunidade de podermos homenagear as mais altas autoridades do Grande Oriente do Brasil, nacional e estadual, e aos eminentes grão-mestres honorários que fizeram a história mais recente do GOB de Santa Catarina. Portanto, cada irmão, cada obreiro, cada cunhada, sintam-se distinguidos através das homenagens que realizamos nesta noite solene, destinada para referenciar a todos de que, alguma forma ou de outra, mesmo anonimamente, trabalham a favor dos seus semelhantes, fazendo bem sem olhar a quem. É com imensa alegria e profundo respeito que nos reunimos hoje para celebrar os 75 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. Esta data não apenas marca uma trajetória de dedicação e compromisso com os princípios da maçonaria, mas também nos convida a refletir sobre a nobre missão de que temos desempenhado ao longo destas décadas. A história da maçonaria remonta a tempos imemoriais, com raízes que se aprofundam nas antigas corporações de construtores da Idade Média. Aqueles pedreiros operativos, além de erguerem catedrais majestosas, cultivaram valores fundamentais, como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Com o tempo, a maçonaria evoluiu para uma fraternidade especulativa, tornando-se um espaço de aperfeiçoamento moral e intelectual, comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e humana. No Brasil, a maçonaria teve papel crucial nos momentos mais importantes da história nacional, como bem citou aqui o deputado Vicente Caro Preso, como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República.
Foi nesse momento, foi nesse mesmo espírito que há 75 anos, irmãos visionários plantaram a semente do Grande Oriente do Brasil aqui em Santa Catarina, impulsionados pelo desejo de fortalecer os ideais maçônicos em nossa terra. Desde então, o GOB de Santa Catarina tem sido um pilar de luz, irradiando conhecimento, solidariedade e amor fraterno. Nossas lojas têm promovido incansavelmente os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, consolidando um legado de honra e trabalho em prol da humanidade. Nossa ordem é composta por homens que buscam constantemente o aprimoramento pessoal e coletivo, sempre guiados pelo esquadro da retidão e pelo compasso da sabedoria. Celebrar este marco histórico é também reconhecer todos aqueles que nos antecederam, que dedicaram suas vidas e esforços para edificar esta sublime instituição. A cada mestre instalado, a cada irmão que, com o seu compromisso inabalável, manteve a chama da maçonaria em Santa Catarina, expressamos nossa eterna gratidão. Mas, irmãos, não basta olhar para o passado com reverência. O futuro da maçonaria catarinense está em nossas mãos. Cabe a nós honrar esse legado, mantendo-nos unidos, fortalecendo nossas colunas e ampliando nossas ações em prol da sociedade. Que possamos continuar sendo faróis de virtude e justiça, inspirando as futuras gerações a trilharem o caminho da retidão e do serviço ao próximo. Que o grande arquiteto do universo continue a iluminar nossos caminhos e que os próximos 75 anos sejam tão grandiosos quanto aqueles que hoje celebramos. Viva o Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina! Viva o Grande Oriente do Brasil! Viva a maçonaria universal! Muito obrigado a todos. A seguir, eu convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, uma boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense celebra os 75 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, homenageando lojas e personalidades que contribuíram na construção de todos esses anos de história. Fundado em 1950, o GOB-SC se consolidou como uma das maiores instituições maçônicas do Estado, promovendo valores de fraternidade, liberdade e igualdade. Ao longo de 7 décadas e meia, 75 anos, a maçonaria em Santa Catarina tem contribuído para o desenvolvimento moral, intelectual e social de seus membros e de toda a comunidade catarinense. Para fazer as entregas das homenagens desta noite, nós convidamos excelentíssimos deputados Rodrigo Minotto, deputado Napoleão Bernardes, deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso e o deputado estadual Nilson Berlanda. Por favor, podem se dirigir ao centro do plenário. O Poder Legislativo catarinense presta homenagem ao Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, GOB-SC. Neste ato, representado pelo grão-mestre estadual, senhor Nilson Manuel de Souza.
Para receber a homenagem em nome do Grande Oriente do Brasil, convidamos o grão-mestre geral adjunto, senhor Adalberto Aloísio Eng. Recebe a homenagem da Assembleia Legislativa a augusta e respeitável Loja Simbólica Regeneração Catarinense, 138. Neste ato, representada pelo venerável mestre, senhor Marcos Lacerda Queiroz. Para receber a homenagem em nome da augusta e respeitável Loja Simbólica Luz e Caridade 327, convidamos o venerável mestre, senhor Marcelo Lima da Costa. Recebe a homenagem à augusta e respeitável Loja Simbólica União Terceira, Luz e Trabalho, 664. Neste ato, representada pelo mestre instalado, senhor Júlio César Martins. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem à augusta e respeitável Loja Simbólica Ordem e Trabalho, 787. Neste ato, representada pelo venerável mestre, senhor Carlos Alberto Costa. Também é homenageada na noite de hoje a augusta e respeitável Loja Simbólica Paz e Amor Quinta, 998, representada pelo venerável mestre, senhor Luiz Eduardo Fernandes Alves. Recebe a homenagem à augusta e respeitável Loja Simbólica Luz e Verdade Terceira, 1066. Neste ato, representado pelo venerável mestre, senhor Gustavo Ebert Wagner. Para receber a homenagem em nome da augusta e respeitável Loja Simbólica Campos Lobo, 1310, convidamos o venerável mestre, senhor Tiago Mateus Mainardi Rocha. É homenageada na noite de hoje a augusta e respeitável Loja Simbólica Acácia do Sul, 1346. Neste ato, representada pelo membro do quadro de obreiros, senhor Carlos Henrique de Lima Vinck.
Para receber a homenagem, convidamos o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, senhor Nilson Manuel de Souza. Para receber a homenagem, convidamos o grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Giancarlo Michel. Para receber a homenagem, neste momento, convidamos o grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, e grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, senhor Adalberto Aloísio Aing. Nós prosseguimos com as homenagens desta noite, convidando para receber a homenagem, neste momento, o grão-mestre honorário, senhor Altair Salésio Rodrigues. Para receber a homenagem, convidamos o grão-mestre honorário, senhor João José Amorim. Recebe a homenagem neste momento o senhor grão-mestre honorário Elmo Bittencourt, neste ato representado por seu neto, senhor Guilherme Bittencourt. Recebe a homenagem o senhor grão-mestre honorário Wagner Sandoval Barbosa, neste ato representado pelo senhor José Hipólito da Silva. Para receber a homenagem, convidamos o senhor grão-mestre honorário Valmor Bax. Solicitamos a gentileza, seu Valmor Bax, que permaneça à frente, por favor, para receber também a próxima homenagem. Recebe a homenagem o grão-mestre honorário, senhor I.B. Silva, in memoriam, neste ato representado pelo grão-mestre honorário, senhor Valmor Bax.
Recebe a homenagem o grão-mestre honorário, senhor Antônio Gouveia Medeiros, in memoriam. Neste ato, representado por sua esposa, senhora Maria Araci Cordeiro Medeiros. Para receber a homenagem, convidamos o grão-mestre adjunto honorário, senhor José Silvio da Fonseca. Para receber a homenagem, convidamos o grão-mestre adjunto honorário, senhor Norival Francisco Piazza, que neste ato é representado pelo senhor Gianni Lee Jeremias. O Poder Legislativo catarinense ainda presta homenagem ao grão-mestre adjunto honorário, senhor Valtoir Menegoto, in memoriam, neste ato representado por seu filho, senhor Juliano Caporal Menegoto. Agradecemos aos excelentíssimos deputados pela entrega dessas homenagens. Mais uma vez, parabenizamos a todos os homenageados da noite. Lembramos ainda que esta sessão é transmitida ao vivo pela TV AL e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E lá ficará disponível para posterior visualização. Tem a palavra novamente, presidente Rodrigo Minotto. Convido para fazer uso da palavra o grão-mestre adjunto Jean-Michel. Irmão Rodrigo Minotto, presidente dessa sessão, quero aqui também externar meu cumprimento ao amigo Napoleão Bernardes, irmão e companheiro de longas caminhadas, irmão Berlanda e Vicente Caro Preso. E rapidamente gostaria de destacar dois pontos importantes nessa noite. Primeiro, nosso sentimento de gratidão à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por reconhecer os trabalhos dos 75 anos de atividades do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Agradecer aos grão-mestres honorários aqui presentes, aos grão-mestres adjuntos honorários aqui presentes, a todos aqueles que passaram nas secretarias, que trabalharam pelo Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, nesses 75 anos. Fazer um agradecimento especial à nossa loja Primaz do GOB Santa Catarina, aqui na pessoa do nosso venerável mestre Marcos Queiroz, a Regeneração Catarinense. Eu sempre digo que temos que dar um devido tributo à Regeneração Catarinense pelos 165 anos que ela completou nessa última semana, no dia 2 de abril, mas também por abrigar e gestar o GOB Santa Catarina lá nas suas dependências até o final da década de 80. E o segundo ponto, meus caros, essa noite é muito especial porque ela reafirma e ratifica a necessidade da aproximação da nossa instituição, da maçonaria catarinense, com as entidades públicas. Levar para fora dos templos o que sempre temos colocado,
fazer a boa maçonaria junto com as entidades organizadas, levar as nossas pautas, mas também acolher e dar apoio, senhores deputados, às pautas de interesse do Estado de Santa Catarina. Então, a sessão de hoje, além do agradecimento dessa data tão especial, que é o aniversário de 75 anos do GOB Santa Catarina, mas também reafirmar, irmão Napoleão, o compromisso do seu chamado. Quando o prefeito chama, a gente atende na hora. Quando o Estado de Santa Catarina chama, nós, maçons catarinenses, temos que atender na hora. Fazer o nosso trabalho fora dos templos. É isso que essa data também deve nos motivar, meus irmãos gobianos catarinenses, a estarmos sempre à disposição da sociedade quando ela assim precisar. Que tenhamos muitos e muitos anos de parceria junto com o Estado de Santa Catarina e agradecer ao grande arquiteto do universo e que ele continue nos iluminando com força, saúde e sabedoria para que possamos continuar fazendo a boa maçonaria aqui fora. Muito obrigado. Viva o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Gratidão à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Eu convido para fazer uso da palavra o grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina, o irmão Nilson Manuel de Souza. Boa noite a todos. Faço um cumprimento especial aos excelentíssimos deputados estaduais que estão presidindo essa sessão, Napoleão Bernardes e Rodrigo Minotto, além de deputados, são muito meus amigos, então eu me orgulho muito de ter realmente esses dois irmãos como amigos. Não menos importante, o meu xará Nilson Berlanda e Vicente Caro Preso. Realmente, muito obrigado pela presença de vocês. Estendo meus cumprimentos aos demais deputados aqui presentes, demais autoridades maçônicas, em especial ao grão-mestre adjunto do GOB Santa Catarina, Jean Michel, e o sapientíssimo irmão Adalberto Aloysio Uai, nosso grão-mestre geral adjunto, autoridades civis, militares, convidados, irmãos e cunhadas, senhoras e senhores. É com imensa honra e profundo sentimento de gratidão que me dirijo a esta augusta Casa Legislativa, em nome do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, para expressar nossos sinceros agradecimentos pela memorável sessão solene em alusão aos nossos 75 anos da nossa instituição. Este momento histórico que ecoa a trajetória de 7 décadas e meia de dedicação à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, jamais será esquecida. A homenagem prestada por esta Casa, representante legítima do povo catarinense, reveste-se de um significado especial, pois reconhece e valoriza o papel da maçonaria na história e no desenvolvimento de nosso Estado. Ao longo desses 75 anos, o GOB de Santa Catarina tem se pautado pelos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, buscando incessantemente aprimorar o ser humano e contribuir para o bem-estar da comunidade. Nossos irmãos e cunhadas, imbuídos de um ideal de aperfeiçoamento moral e intelectual, têm se dedicado a causas nobres, como a promoção da educação, da cultura, da filantropia e do civismo. Nossa história se entrelaça com a própria história de Santa Catarina. Desde os primórdios, a maçonaria tem se feito presente em momentos cruciais, participando ativamente da construção de instituições, do desenvolvimento de projetos sociais e da defesa dos valores democráticos.
Nossos irmãos e cunhadas têm se dedicado em diversas áreas, como na política, na educação, na saúde, na cultura e nas artes, sempre buscando servir ao próximo e contribuir para o progresso de nosso Estado. A homenagem que ora recebemos nos impulsiona a seguir em frente, com renovado vigor e entusiasmo, na busca por um mundo mais justo e fraterno. As palavras de reconhecimento e incentivo proferidas por vossas excelências ecoam em nossos corações, fortalecendo o nosso compromisso com os ideais maçônicos e com a construção de uma sociedade melhor para todos. Agradecemos em especial aos deputados estaduais, nosso irmão Napoleão Bernardes e do Rodrigo Minotto, pela iniciativa de propor essa sessão solene, bem como a todos os outros deputados estaduais que a aprovaram. Agradecemos ainda a todos os funcionários dessa Casa Legislativa que se empenharam para tornar esse evento um momento inesquecível. Que o grande arquiteto do universo continue a iluminar nossos caminhos, guiando-nos na busca pela sabedoria, pela virtude e pela justiça. Que possamos juntos contribuir, construir um futuro de paz, prosperidade e harmonia para Santa Catarina e para o Brasil. Continuamos honrando o nosso slogan da nossa administração, que é harmonia e trabalho. Com isso, nós vamos fazer com que o GOB de Santa Catarina cada vez mais cresça e seja um motivo de orgulho, não só para os gobianos catarinenses, mas também para toda a população do nosso Estado. Viva o GOB de Santa Catarina e vida longa. Muito obrigado a todos. Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, o venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Regeneração Catarinense 138, o irmão Marcos Lacerda Queiroz. Boa noite. Os maçons dos quadros das lojas maçônicas filiadas ao Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, o saúdam nesta célebre data, quando comemora os seus 75 anos de fundação. A maçonaria em Santa Catarina teve o seu marco inicial com a fundação da loja maçônica Concórdia, em 1831, a primeira de Santa Catarina, tendo como seu fundador Jerônimo Coelho, e abateu colunas em 1854. Na década de 1850, mais 2 lojas foram fundadas em Joinville. Em meados de 1859, na cidade de Desterro, foi fundado o Clube Associação Catarinense, considerado o embrião que possibilitou o surgimento da loja maçônica Regeneração Catarinense, fundada em 1860 nesta cidade, hoje Florianópolis. A loja Regeneração Catarinense, hoje é a mais antiga loja maçônica em atividade ininterrupta no estado de Santa Catarina. Para contarmos aqui um pouco da história da maçonaria em Santa Catarina, temos que passar obrigatoriamente pela história dessa loja, onde seus dedicados obreiros fizeram nascer incontáveis lojas, não somente em Florianópolis, mas por todo o estado de Santa Catarina e pelo Brasil. Essa história é difícil de ser contada,
devido à escassez de material e registros como fonte de informação. Em poucos dias, mais precisamente no próximo dia 11 de abril, teremos a inauguração do Espaço Expositivo Memorial Hercílio de Favre, nas dependências da Loja Regeneração Catarinense, espaço criado com substancial e importante apoio do GOB-SC, onde muita dessa história será contada em seus expositores e paredes. Em dias anteriores à abolição da escravatura, maçons como Duarte Paranhos-Schutel, Germano Wendhausen, entre outros tantos, reunidos em loja ou no clube abolicionista, se cotizavam para a compra de cartas de alforria de escravos para proporcionar-lhes a liberdade. Prova desse empenho é uma notícia de 28 de junho de 1874, no jornal A Regeneração, quando, na semana anterior àquela data, se procedeu à liberdade de uma criança com 11 anos de idade, demonstrando todo o comprometimento da maçonaria para com a sociedade catarinense. Maçons úteis, dedicados à ordem e à sociedade, que se reuniam e cotizavam para trazer para juntos deles escravos, com a devida autorização dos seus proprietários, para fazer-lhes aulas noturnas de alfabetização e outras instruções, para que esses escravos, depois de libertos, tivessem alguma chance, alguma oportunidade no desconhecido e desafiador mundo que teriam que enfrentar a partir do momento da sua liberdade. Entre as paredes das lojas maçônicas era cógnito que a libertação dos escravos não era somente um final a ser celebrado, mas o início de um grande desafio para aquelas pessoas. Informações estas também recuperadas em pesquisas que estão sendo feitas para o memorial. Com parte dos seus membros aderindo aos federalistas no final do século XIX, a maçonaria catarinense viu seus quadros se esfacelarem sob a implacável perseguição do interventor Moreira César, a mando do então presidente da República, Floriano Peixoto. Neste período sombrio, em desterro, entre 1893 e 96, quando a barbárie imperou, muitos maçons foram assassinados. Dentre eles, Luiz Gomes Caldeira de Andrada, que era da Loja Regeneração Catarinense, Manuel de Almeida da Gama Lobo Dessa, que morreu abraçado ao seu filho, Dr. Alfredo da Gama Dessa, o capitão de mar e guerra Frederico Guilherme Lorena, entre outros, cruelmente executados nas chacinas perpetradas na ilha de Anhatomirim. Temendo um massacre ainda mais devastador, a única forma de evitar um maior banho de sangue foi esconder das autoridades os nomes dos irmãos que se reuniam em loja. E a Loja Regeneração Catarinense não teve outra alternativa senão eliminar todos os registros, atas, demais documentos, arquivos que tinham em suas dependências. Porém, temos disponíveis hoje documentos desde o ano de 1900, quando o terror passou e os trabalhos foram retomados com os devidos registros, e onde podemos acompanhar a trajetória da maçonaria junto à sociedade catarinense. Observem, senhoras e senhores, que a história da maçonaria catarinense está intrinsecamente ligada à história da Loja Regeneração Catarinense e que a reestruturação, pesquisa relativa ao período anterior, 1900, está sendo feita com análise de todos os jornais e periódicos da época, visando recompor esta lacuna da nossa história. Registrando nesse elóquio um exemplo também que estará exposto no memorial é a criação da Escola de Datilografia Pedro Bosco, um curso prático com disciplinas de escrituração mercantil, desenho geométrico e datilografia,
fundada em 2 de agosto de 1920, que perdurou durante muitas décadas até não resistir às novas tecnologias, mas não antes de ter formado em suas salas a quantidade incontável de jovens. O curso noturno Pedro Bosco sempre proporcionou técnica e conhecimento para aqueles menos favorecidos, que buscavam ter acesso a um mercado de trabalho competitivo, inacessível aos mais pobres, no qual o domínio da datilografia era, quase sempre, condição sine qua non para se obter uma boa colocação. Percebamos, destarte, que a maçonaria catarinense sempre prezou pelos interesses da sociedade catarinense, em especial a educação e a aprendizagem. E foi citado aqui um outro caso, em Blumenau, onde esse tipo de atuação da maçonaria foi bastante proeminente. Nos anos 1950, o hoje Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, em Tangoeste, homenageado dessa noite, tinha sua sede em funcionamento no prédio da loja Regeneração Catarinense, onde manteve os seus trabalhos administrando as lojas a ele filiadas, até agosto de 1989, quando transferiu a sua sede para o edifício Comasa, para posteriormente se localizar na sua atual sede na SC 401, em Santo Antônio de Lisboa. Para ilustrar a participação da maçonaria e da loja Regeneração Catarinense, também em relação ao Parlamento Legislativo Catarinense, essa casa que na noite de hoje presta homenagem ao GOB-SC, podemos citar artigo do jornal O Conciliador, de Lages, de 1930, que remontava ao século XIX, quando um ato adicional de 1834, decretado por Dom Pedro I, fez desaparecer os conselhos de província, substituindo-os por assembleias provinciais. Na falta de melhores acomodações, segundo aquela reportagem, preparou-se uma das grandes salas do pavimento térreo do velho palácio, passando depois a funcionar no Salão Nobre da extinta Câmara Municipal, até que passou-se para o prédio em que se organizara a loja maçônica Regeneração Catarinense. Observemos que, curiosamente, tanto o homenageado da noite, o GOB-SC, quanto a entidade que o homenageia, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tiveram como anfitriã em suas dependências, em momentos distintos, em algum momento de suas existências, a loja-mãe da maçonaria catarinense, Regeneração Catarinense. E durante todo esse período até hoje, as lojas se reúnem para debater assuntos particulares, mas também para abraçar e cooperar com a sociedade catarinense, nas mais diversas searas, das mais pontuais às mais abrangentes, sempre procurando contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e harmônica, sempre focando o futuro, mas sem tirar os olhos dos atos e exemplos dos irmãos que a serviram no passado. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Esta presidência registra e agradece a presença do prefeito do município de Mafra, Emerson Mas. Eu convido nesse momento para fazer o uso da palavra o grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, o nosso amado irmão sapientíssimo Adalberto Aloísio Ainck. Uma boa noite a todos. Eu faço uma saudação especial aos dois presidentes, excelentíssimos deputados, Rodrigo Minotto, Napoleão Bernardes, e que tiveram essa iniciativa de propor a homenagem aos 75 anos do GOB Santa Catarina, também secundados pelo deputado Vicente Caro Preso e Nilson
Berlanda, a quem eu faço uma saudação especial, e também ao presidente Júlio Garcia. Saúdo ao procurador de Justiça Onofre Agostini, ao eminente irmão Nilson Manuel de Souza, ao grão-mestre adjunto Jean Carlos Michel, aos grão-mestres honorários Baques, Amorim e Salésio, e faço uma saudação especial às fraternas, aqui representadas pela minha esposa, Elizabeth, vice-presidente nacional da Fraternidade Cruzeiro do Sul do GOB, a presidente estadual Kátia, vice-presidente Rose, e também faço uma saudação especial a Maria Alice, esposa do nosso saudoso irmão Antônio Gouveia Medeiros, que foi o venerável que, na época, em 1985, eu tive o privilégio de ser iniciado pelas mãos daquele saudoso irmão. Saúdo a todos os irmãos, a todas as autoridades devidamente nominadas pelo cerimonial, nessa noite solene, festiva, e aos distintos homenageados, saudando o Marcos Lacerda Queiroz, que é o venerável da nossa loja-mãe, da maçonaria catarinense, que eu também tenho a honra de fazer parte, a nossa Regeneração Catarinense 138. Irmãos, cunhadas, deputados, com certeza é com o coração batendo mais forte, com profunda emoção, que me dirijo a cada um de vocês nesta festiva, nesta histórica noite, na condição de grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Represento aqui o sentimento fraterno de toda a potência gobiana espalhada pelas 27 unidades da Federação, que neste momento se unem aqui ao solo catarinense para reverenciar este marco de 75 anos do GOB Santa Catarina. Esta celebração, irmãos, cunhadas, deputados, autoridades, telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham, essa celebração, ela transcende a marca do tempo, ela ressoa o idealismo, o sacrifício, mas, acima de tudo, o espírito visionário de abnegados irmãos que, em 12 de abril de 1950, integrando 12 lojas maçônicas, decidiram semear as bases de uma potência regular, livre e atuante nesta terra pujante de Santa Catarina. Eles não buscavam glórias pessoais, mas almejavam, acima de tudo, um futuro mais justo, mais fraterno e mais humano. Eles não construíram apenas templos, como colocou o deputado Napoleão Bernardes. Eles ergueram e edificaram esperança de um amanhã melhor. O tempo avançou, mas os ideais permaneceram invictos, intactos. Foram cuidadosamente cultivados por gerações de obreiros que, com mãos fraternas e corações íntegros, mantiveram acesa a chama iniciada há 3/4 de século. Notem que cada loja fundadora, em especial, cada uma das lojas que foram fundadas ao longo dos 75 anos de história, cada irmão iniciado, cada ação solidária empreendida nesse Estado, testemunham um legado vivo e pujante. Hoje, o GOB Santa Catarina é integrado por 202 lojas, cerca de 6.800 obreiros ativos, espalhados por todos os rincões catarinenses. E as nossas oficinas são oficinas que, silenciosamente, tornaram-se faróis éticos em suas comunidades, centros de ação moral, templos de virtude e de serviço voluntário
a favor da sociedade catarinense. A maçonaria catarinense, ela está presente onde há necessidade, excelentíssimos deputados, telespectadores, irmãos, cunhadas, onde a dor clama por amparo, onde a fraternidade se faz urgente. E esta data, ela nos convoca não apenas à comemoração, mas nos remete à reflexão e nos conduz ao compromisso. Comemorar e reverenciar nossos fundadores, reconhecer aqueles que hoje labutam com dignidade e zelo, e renovar a promessa de continuidade de legado às futuras gerações. Isso significa que é assegurar que o espírito de pertencimento e comprometimento que sempre norteou esta obediência, o GOB-SC, permaneça firme e inabalável diante dos desafios do presente e do porvir. O GOB Santa Catarina, com certeza, senhores deputados e irmãos, cunhadas, tem história, tem muita história. E, acima de tudo, tem força, tem presente e tem um sólido futuro. E é nossa a missão, como maçons, de continuar escrevendo essa trajetória com retidão, com lealdade e serviço àqueles que nos ladeiam, ao próximo. Aos nossos veneráveis fundadores, nosso eterno tributo. Aos irmãos que hoje mantêm viva essa obra, a nossa profunda gratidão e o nosso reconhecimento mais sincero. E às gerações que virão, nossa promessa de entrega e de perseverança. Parabéns, Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, pelos seus 75 anos de luz, de fraternidade e de serviço a favor de Santa Catarina e do Brasil. Vida longa e um viva ao Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Obrigado pela presença de todos e que Deus nos abençoe. Nesse momento, eu transmito a presidência ao nosso colega deputado Napoleão Bernardes para dar continuidade à sessão. Autoridades maçônicas, irmãos, cunhadas, comunidade que nos acompanha, que se faz presente nessa sessão, tanto fisicamente quanto virtualmente, todos aqueles aqui que nos ladeiam, homenageados, homenageadas, com imensa honra que a Assembleia Legislativa, portanto, agradece as honrosas presenças, sabendo do empenho e do esforço pessoal de cada um para cá estar nessa noite. Portanto, em nome da Assembleia, deputado Rodrigo Minotto, deputado Vicente Caro Preso, deputado Nilson Berlanda, nós que aqui representamos o Parlamento Catarinense, saudamos a todos que vêm dos mais diversos orientes de Santa Catarina, desejamos um bom retorno aos seus lares, portem e transmitam também o nosso abraço fraterno, tríplice fraternal abraço a todas as suas respectivas oficinas e levem conosco essa mensagem de muito incentivo e de muito carinho. Portanto, parabéns e uma grande salva de palmas ao GOB Santa Catarina. Parabéns pelos 75 anos de uma grande história de construção social, de lapidação de cada um no seu desenvolvimento humano e de colaboração para a construção desse grande Estado. Santa Catarina agradece a essa grande obra. Eu também agradeço ao deputado Rodrigo Minotto aqui pela deferência, o deputado Júlio Garcia que nos oportuniza aqui a condução nesse momento, e eu convoco, portanto, na condição de presidente em exercício dessa sessão, convoco a sessão ordinária para amanhã em horário regimental.
e após ouvirmos a interpretação do Hino de Santa Catarina, que é uma composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires, pelo querido coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.